Estamos de volta com o DF no ar. Mais uma vez, bom dia para você. Muito obrigado pela sua companhia. Você sabe, né? Já estou sentado aqui no set de entrevista. Significa que... Tá aqui, ó. Marcelo Moraes de volta. Marcelo, bom dia. Bom dia, pastor. Estamos felizes com o teu retorno. Queria saber como é que foi esse período difícil aí com o Covid, né? Covid, período difícil, um período complicado, né, Porta Nova? Aqui os hospitais muito lotados. Sim. Então você fica naquela sensação. Eu, felizmente, não tive maiores sintomas, né? Nada de dores, falta de ar, essas coisas mais preocupantes, queda de saturação. Então, assim, do ponto de vista do clínico, foi bem. Mas do ponto de vista da sensação, né, de incerteza, é muito ruim, porque se você tiver uma piora, e essa piora é repentina, você tem o receio de não poder ser atendido. Esse é o grande drama que o brasileiro está vivendo agora, mas felizmente, no meu caso, eu espero que todos os brasileiros tenham o mesmo final que o meu, né, o maior número possível, foi tudo bem. Que bom. E depois de testado, tudo tranquilo, tá de volta. Isso, aqui. Já com o IgM não reagente. Não reagente. É a gente falando de Covid, falando sempre de setor produtivo, inclusive temos conversado muito sobre esse tema aqui ontem, inclusive com o superintendente do Sebrae, falando da necessidade de apoio ao setor produtivo, porque a situação está muito complicada. Aconteceu uma coisa muito curiosa, eu fiquei esses dias isolados, aí conversei com muita gente, Porta Nova, e a percepção do empresário em relação à situação mudou bastante. Uma coisa boa, né? No início da pandemia, era uma guerra economia versus saúde. Então ele fala, tem que abrir, não interessa, né? A economia vai matar um monte de gente também. É verdade, isso não é uma mentira. Mas a situação chegou num ponto tão crítico que a própria classe empresarial percebeu a necessidade de ficarmos em lockdown por um período. Sim. Né? Então, assim, isso é muito importante até para o governo, que diminui a pressão para o governo. Claro, pressão política é um outro elemento importante a ser levado em consideração. Exatamente, né? Então aquela pressão do empresário, temos que voltar, ela existe, mas ela já é menos agressiva do que foi no ano passado, porque o empresário está entendendo o momento que nós estamos vivendo, está vendo ao seu redor, né, Porta Nova? Sim, está vendo cada vez mais pessoas contaminadas e cada vez mais pessoas acessando o sistema de saúde. Porém, por outro lado, ele precisa de alguma ajuda do governo. Né? Eu vi uma faixa muito curiosa, né, que está rodando na internet, que fala, se eu não tenho o direito de trabalhar, eu não tenho o dever de pagar impostos. No fundo, é verdade, porque se eu não estou aferindo receita, como é que eu vou pagar minhas contas? Né? Então, o locador tem que ajudar, o fornecedor tem que ajudar, mas quem tem mais ferramentas para dar esse apoio para o empresário nesse momento que ele não pode exercer a sua atividade ou exerce com restrições, é o governo. Bom, e aí a gente fala, ontem falou inclusive em uma possibilidade, uma discussão que tem de renda mínima também para o setor produtivo, para que possa se manter em casa. Porque é o seguinte, são dois problemas diferentes. Um problema sanitário, esse está claro, mais claro impossível, e o outro problema econômico. Perfeito. Não dá para tentar resolver um abrindo mão do outro, né? Impossível. O que tem que fazer é tentar juntar as duas coisas e tentar atacar o problema sanitário, mas não adicionando um elemento pior a partir do setor produtivo, ou seja, com tudo aberto. Parece que seja consenso também. O que o setor precisa é de fôlego. Né? Se a gente fosse falar uma palavra assim para todo mundo entender, isso. Fôlego, me dá um fôlego, ou seja, me dá uma condição para eu respirar um pouquinho. O setor também está morrendo por falta de respirar. Exato. Né? Então eu preciso respirar um pouco, né? Eu preciso pagar algumas contas aqui do dia a dia para o meu negócio rolar, né? Para eu não ter que mandar ninguém embora. Tá? As demissões já estão acontecendo de novo. Isso é ruim para o GDF, né? E aí eu consigo tocar meu negócio na volta das atividades econômicas de uma forma mais ampla. Né? Sim. Nós temos um depoimento de uma empresária que ela expressa exatamente o sentimento que ela está vivendo. Acho que é legal o pessoal de casa para entender o que o empresário passa. Vamos conferir, então. Durante o ano de 2020, aí eu lutei muito contra a maré e consegui manter a minha única loja aberta. Quando foi dezembro, janeiro, aí eu sentia um alívio, falando, acho que agora vai melhorar. E com fé em Deus, vamos seguir. E aí veio o lockdown. A gente sabe que a Covid mata. Para isso, tem as normas que a gente tem que seguir. Usar a máscara, usar álcool em gel, fazer o distanciamento adequado. Mas a gente também sabe que a fome e o desemprego também matam. Se o comércio abrir, você não precisa de frequentá-lo. É só você pedir um delivery, que nós, os comerciantes, vamos levar até você. Mas tem muita gente que precisa de trabalhar. E é por isso que fica aqui o meu apelo. Deixe-nos trabalhar. Pois é, um apelo da Bernadette. E aí é o seguinte também, não é porque tem um estabelecimento aberto que você precisa botar 120 pessoas dentro do lugar. Claro, pode ter claro, um pouco de bom senso também.
Agora, em termos de legislação, de atitudes dos governos, várias esferas, o que a gente pode destacar? Aqui, hoje a pressão está muito forte em cima do GDF. Né? É claro que existe um auxílio que é solicitado para a União, que tem mais condições de fazer esse pagamento, mas para empresários do Brasil inteiro é um pouco mais complicado. No caso do GDF, ele editou nessa semana um decreto e uma portaria muito importantes. O 41.901 é o decreto que traz a questão do preço público. Tá? Então, bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques, trailers vão ficar isentos do pagamento do preço público de março até o final da pandemia, né? Até o final do estado de calamidade. Ou seja, uma medida importante, já é um alívio. Né? Quem pagou de junho de 2020 até hoje dançou. Isso é uma coisa que o governo tem que rever. Não vai recuperar esse dinheiro. Não vai recuperar e quem não pagou está absolvido. Ora, se quem não pagou está absolvido, quem pagou tem que ter o crédito. Porque senão fica aquela história de quem pagou primeiro acaba prejudicado. Então, daqui a pouco eu não vou pagar na próxima vez que tiver que pagar. Exatamente. Você penaliza aquele empresário que, com muito suor, conseguiu pagar a sua taxa. Né? Sim. E beneficia aquele que não pagou. Então, nós temos que mudar essa cultura no Brasil. Quem pagou tem que ter o seu crédito, pelo menos. Sim. Né? E aí, esse crédito ele usa lá na frente. E a portaria 68 é que fala sobre a questão do IPTU e da taxa de limpeza urbana, né, que também deu uma isenção. Na verdade, o IPTU, para começar a pagar em dezembro desse ano, o IPTU de 2021, ele só paga em dezembro por 12 meses, então também dá um alívio legal, e a taxa de limpeza, a mesma coisa. Só um porém, Portanova. Sim. Essas medidas infralegais, aí o decreto e a portaria, elas tratam de bares, restaurantes, lanchonetes. No caso do IPTU, ele é bastante ampla, tá? Aí abre mais o leque, bufês, eventos, recepção e etc., mas não trata do comércio de rua. Certo. Tá? Então, esse é um alerta muito importante para o governo, porque ele trata do shopping, o IPTU do shopping, né, da loja não precisa pagar, mas o IPTU da loja de rua precisa pagar. Então, acho que, talvez por esquecimento, esse KNAI, né, de comércio, varejo de rua, ficou fora do decreto e ele é tão importante quanto os outros segmentos. Perfeito. Marcelo de volta aqui com a gente, todo mundo muito satisfeito do retorno do Marcelo do Brasil em Ação. Até semana que vem. Cuide-se. Até semana que vem, cuidem-se aí em casa, usem a máscara, não é brincadeira essa doença, ela é traiçoeira e a gente quer você sempre com a gente aqui todo dia.